Jesus, amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia, nosso vice-presidente, pastor Charles Melo, nossas pastoras, pastora Simone, pastora Patrícia, toda a diretoria de Vila Nova que nos concede essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do nosso líder do Clamor do Meio-Dia, pastor Paulo Menezes. Deus abençoe o senhor de uma maneira especial. Pastora Nerli, Deus abençoe, viu? Está ali dando glória, intercedendo por nós. Que benção. Pastor Paulo Menezes é um amigo, um companheiro, conselheiro, dá de vez em quando os conselhos, dizendo: irmão Maico, vai mais devagar, tira o pé do acelerador, irmão. É bênção. Quantos encontraram Esther capítulo 4, versículo 13, digam amém. Esther fica perto aí do livro de Jó. É difícil de encontrar esse livro, quase não se prega mensagem sobre o livro de Esther. Mas hoje Deus tem uma palavra reservada para o nosso coração, amém? Eu creio que Deus vai falar conosco, glória. Esther capítulo 4, versículo 13. Então disse Mardoqueu que tomassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de tudo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa, a casa de teus pais, perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Amém? Tome o seu assento adorando a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, o texto lido nessa tarde vai trazer o contexto histórico desse livro que toma o título de Esther. Quando nós olhamos para o contexto de Israel na época que é escrito o livro de Esther, nós vamos ver que esse livro, esse momento que é relatado em Esther, acontece mais ou menos 30 anos antes do período de Neemias. E diz a história que nesse período, conhecido como um período pós-exílio, logo após o período do cativeiro, do exílio dos judeus, dentro da terra da Babilônia, liderada por Nabucodonosor, a Bíblia diz que passou-se esse tempo desse exílio, e foi-se dado a ordem, a liberação, para cerca de 50 mil judeus saírem de dentro da Babilônia e voltarem para dentro de Jerusalém. Nesse contexto bíblico, vai acontecer o livro de Esther. Esse livro traz palavras poderosas e edificantes ao nosso coração. Cada capítulo do livro de Esther vai retratar a mão de Deus agindo de uma maneira para abençoar a vida dos seus servos, de uma maneira para trazer caminhos que para os homens nunca seriam sugeridos por homens, caminhos que às vezes, quando nós analisamos, nós nunca tomaríamos tais decisões. Mas o Deus, que é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele tem todos os seus caminhos para agir e para glorificar o nome dEle na terra. A Bíblia vai dizer, no capítulo de número 1, que um homem que agora é o imperador do grande império da Pérsia, porque não é conhecido como um rei, devido à sua magnitude, a Pérsia é conhecida como um império. A Pérsia, aqueles que derrubaram a Babilônia, que foram preditos pelo profeta Daniel e destruíram a Babilônia, agora é o império poderoso. E nesse contexto vai se encontrar um homem poderoso conhecido na história, que reina sobre a Pérsia. Esse homem tem o seu nome no hebraico de Assuero, e no grego ele é conhecido como Xerxes. Esse homem tem algumas características de um imperador. Esse homem tem domínio sobre os 4 cantos da Pérsia. Diz a história que ele vai dividir de maneira muito inteligente esse grande império em 20 satrápias, conhecida entre os medos e persas. E dentre esses 20 satrápias ou 20 províncias, ele vai colocar um governante para liderar diante de cada província.
Homens habilitados, capacitados, com inteligência, sabedoria e debaixo da confiança do rei, são colocados em cada uma das províncias para liderar sobre toda a Pérsia. O rei Assuero, ele é conhecido também pela sua personalidade forte. E quando nós vamos olhar para a personalidade de Assuero, nós vamos destacar algumas qualificações aqui que o qualificam e também o desqualificam. Primeiro, Assuero era um homem tremendamente orgulhoso, com coração orgulhoso. Segundo, Assuero era um homem cidado ao vinho e bebidas fortes, conhecido como um grande beberrão. Terceiro, Assuero era um homem de espírito vingativo. O que se fazia contra ele, para ele, ele trazia vingança de maneira muito severa. Aqui está o governador, o imperador da Pérsia. Esse homem que dentro desse contexto histórico vai entrar uma moça judia por nome de Esther. Acontece dentro dessa terra um momento de banquetes, aonde banquetes serão dados, porque é um tempo de congratulação, um tempo de comemoração. A história vai dizer que o rei Assuero vai realizar em Suzã, capital da Pérsia, 3 grandes banquetes para comemorar. O primeiro banquete é o banquete para os oficiais militares. Assuero manda reunir todos os oficiais militares, os líderes militares, e chamam até o templo, chamam ali até o seu palácio, e dentro do palácio ele vai realizar o primeiro banquete. O segundo banquete é dado para homens de Suzã, somente homens, ninguém mais participava. Todos os homens de Suzã são convocados para o segundo banquete. O terceiro banquete, a rainha por nome de Vasti tem a liberdade de fazer esse terceiro banquete, aonde eram reunidas todas as mulheres de Suzã, e ali, com toda a fama, com toda a pompa, com todo o luxo, a rainha vai chamar as mulheres para se congratular dentro do palácio. O terceiro banquete dado dentro da Pérsia. Diante desses banquetes, a Bíblia vai continuar e nós vamos partindo para compreender o que o livro tem a nos entregar. Como eu disse para vocês, um dos pontos negativos de Assuero é porque ele se entrega facilmente a bebidas, ao álcool, de maneira que ele toma decisões precipitadas e sem raciocinar direito. A Bíblia vai dizer que quando estão reunidos todos os governadores, os príncipes da terra, diante do banquete que o próprio rei está oferecendo, o rei já está totalmente embriagado. E diante dessa embriaguez, ele vai fazer um pedido à sua rainha, dizendo: Vasti, venha até a presença dos príncipes e até a minha presença e dance para nós, porque nós queremos ver você dançar. Aqueles homens estavam embriagados, o rei estava mais embriagado ainda. Ele convida a sua rainha, a mulher que está do seu lado, para se expor diante de príncipes que estavam embriagados. A história vai dizer que naquela hora, essa mulher, por nome de Vasti, vai rejeitar a ordem do rei. Ela não aceita dançar para aqueles homens. Segundo a história, por causa dessa atitude, o rei, que uma das características da sua personalidade é ser um homem muito vingativo, ele vai ter que tomar uma decisão que vai impactar a história e o reinado. E essa decisão é da seguinte maneira: Assuero, depois de receber a negativa da sua esposa, ele vai se reunir com seus sábios, diz a história. 7 sábios são os homens que ajudam Assuero a tomar decisões. 7 homens com inteligência diferenciada, com a sabedoria diferenciada, são homens que compõem a mesa, que dão conselhos, conselheiros do rei. Ele vai se reunir e vai tentar tomar uma decisão concernente aquilo que a rainha tinha feito. Por quê? Atitudes de não obedecer uma ordem direta do rei diante dos seus governados, diante dos seus príncipes, vai fazer o rei perder, pastor Paulo Menezes, a credibilidade. E perdendo essa credibilidade, ele precisa tomar uma decisão para que o seu nome não venha a ser manchado e todos comecem a dizer: o rei não tem autoridade nem diante da sua esposa. Imagina diante de um império como é o império da Pérsia.
Os sábios inteligentes da época vão tomar a seguinte decisão: eles vão consultar os astrólogos, eles vão consultar tudo que se tinha para consultar no meio daquela terra pagã, e eles vão chegar a uma decisão. Na segunda vez que eles se reúnem com o rei, eles vão dizer: nós tomamos uma decisão e a direção é essa. Você, ó rei, o senhor, ó rei Assuero, deverá tomar uma decisão muito rígida concernente o que a sua esposa fez. O senhor deverá destituir Ester do trono, para que a sua moral, para que o seu nome não seja manchado em todo o império da Pérsia. Destitua ela, para que a sua honra não venha cair abaixo, porque se ela desobedeceu, o senhor como rei deve destituir ela. A Bíblia vai dizer que um dia se passa, a história diz, e agora Vasti vai ser destronada, vai ser destituída do trono. E quando a rainha sai do trono, é expulsa, é destronada daquele trono, o trono agora está vazio. E em tudo, Deus, o onisciente, conhecedor de todas as ciências, o Deus que conhece todas as coisas, criador do céu e da terra, Ele sabe o presente, conhece o futuro, entende todos os acontecimentos da terra. Ele já está trabalhando para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, Deus. A Bíblia vai dizer que nesse cenário entram dois personagens da história bíblica, um por nome de Mordecai ou Mardoqueu, e outra jovem judia por nome de Ester. Mardoqueu é um judeu que vivia em Suzã, trabalhava em Suzã, tinha uma vida ali. Ester era prima de Mardoqueu, filha adotiva de Mardoqueu. O seu nome no hebraico vem da palavra Hadassah, e o seu nome vem através da ideia de uma planta que era um arbusto que nas suas pontas formava um formato de estrela. Por isso o seu nome Hadassah, significado estrela. Esse é o original da linguagem que vai formar o nome de Hadassah, de Ester. Aqui nós vamos ver esses dois personagens entrarem na história. E quando eles entram no contexto histórico, Deus já está criando uma situação para trazer o cuidado sobre o povo dele que está na terra. A história vai dizer que cerca de 14 milhões de judeus existiam espalhados por todo o Império Persa. Nos 4 cantos da Pérsia existiam judeus. E agora, o rei está sem rainha. Rainha foi expulsa do trono, mas o rei não pode ficar sem uma rainha. É necessário uma rainha para estar ao seu lado. E agora acontecerá, irmãos, a Bíblia vai dizer que vai acontecer uma disputa ali, como se fosse um concurso de beleza em toda a terra. Jovens, virgens, bonitas, as mais belas da época, vão se apresentar diante do rei, e aquela a qual ele escolher, e o seu coração desejar ter aquela mulher por esposa, ele vai tomar por esposa, e será a nova rainha da Pérsia. Nesse contexto, Deus está preparando toda uma situação, irmãos, para abençoar o seu povo. Nesse contexto, Deus está colocando duas pessoas, um homem judeu, uma mulher judia, no meio de uma terra de 14 milhões de judeus. Aleluia. E você vai entender através do contexto o que Deus quer fazer, porque Deus não age sem propósito em nenhum momento. Oh glória. Tudo que Deus faz é com propósito na nossa vida. Todos os momentos que Deus está permitindo na minha e na tua vida é com propósito definido por Ele. Ele tem um propósito no sofrimento, Ele tem um propósito na dor, Ele tem um propósito no momento de tristeza e no momento de lágrima. Deus tem um propósito na tua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que o concurso vai iniciar. As meninas, as jovens que foram escolhidas para participar do concurso, entre elas, Deus direcionou Ester. A sua beleza causou um agrado muito grande no coração dos dois homens
que foram recrutar as mulheres para se apresentar ao rei. Eles pegam Esther para levar à presença do rei. Mas antes de se apresentar na presença de Assuero, é necessário uma preparação de 1 ano, tomando banho de perfumes aromáticos, de especiarias dos 4 cantos do Oriente, para que se apresentasse ao rei e ele se agradasse. A história vai dizer que nesse contexto, Deus vai criar uma situação. As mulheres vão passar diante do rei Assuero. A preparação acontece. Agora é o momento da apresentação. As mulheres vêm diante da presença do rei. Todas vão passando, belas. Todas vão passando. Mas quando Esther chega na presença do rei, a Bíblia diz: e Assuero lhe amou, oh glória. Assuero amou a Esther mais do que todas, aleluia. Ele bateu os olhos nela e amou ela no primeiro olhar. E aí a Bíblia diz que Deus, aqui irmãos, já está preparando para colocar aquela mulher no lugar certo, para na hora certa o nome de Deus ser glorificado na terra. Deus está colocando você em lugares, porque Ele tem um propósito com você. No lugar certo, na hora certa, no momento certo, o Deus poderoso vai agir para que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. Levante a mão e receba a palavra profética. Deus tem um momento para glorificar o nome dEle através da tua vida. Aleluia! Glória a Jesus. Entra outro personagem na história, um homem por nome de Amã, primeiro ministro do rei, o segundo homem mais importante de dentro da Pérsia. Um homem orgulhoso, opulento, um homem arrogante, um homem cheio de pompa. E porque é o segundo homem de maior importância da Pérsia, ele é orgulhoso de maneira terrível. O seu ego é grande, o seu desejo de se aparecer e se destacar é grande. Amã vai entrar no meio da história. Esse Amã, diz a história, irmão, que através dele Deus está criando, Deus está permitindo uma situação, e através dele, através da maldade do seu coração, Deus precisa interferir na história. Amã não gosta de Mardoqueu. Amã não tem apreço aos judeus. A história vai dizer que Amã é da descendência da tribo dos Agagitas. Esses homens se levantaram contra os judeus. Esses homens, na época que Saul era rei, se levantaram contra o povo de Deus. E Deus disse: elimina os Agagitas, os Amalequitas, elimina todo esse povo. E esse homem, Amã, vem da descendência desse povo que Deus mandou eliminar da terra. Esse homem já tem um ódio de história, pastor Paulo. A história já lhe remete o ódio pelos hebreus. Diz a história, irmãos, que ele vai, como tendo um cargo importante, todo dia de manhã ele passava diante da presença de Mardoqueu. Mardoqueu é um dos guardas da porta do rei. Ele ficava a alguns metros do palácio. Ele era um dos guardiões do rei. Aquele homem Amã passava todos os dias pela manhã. E como ele era o primeiro ministro do rei, todas as vezes que Amã passa diante dos guardas, os guardas se dobram e se prostram, reverenciando, prestando reverência a Amã. Só que Mardoqueu não se dobra e não se prostra diante dele. A cultura hebraica vai dizer que Deus deu os mandamentos, e quando o Senhor deu os mandamentos a Moisés, no primeiro mandamento, capítulo 20 do livro de Êxodo, Deus diz: não se prostrará a nenhum outro Deus, não se dobrará a imagem de escultura, não se dobrará nada para adorar, mas somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Oh glória! Diante daquilo que Mardoqueu tinha aprendido, Mardoqueu disse: eu não posso me dobrar a esse homem, eu não aprendi a me dobrar a homens, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Oh glória! Aleluia! Mardoqueu não se dobra, e a ira, o ódio que está dentro do coração de Amã vai aumentar contra Mardoqueu. Aí, irmãos, eu já quero dar uma resumida para a gente orar. A história vai dizer
que ele vai chegar na presença, esse Amã vai chegar na presença do rei Assuero e vai começar a dizer: Assuero, existe uma ameaça contra a Pérsia, existe uma ameaça grande contra a Pérsia. Mas a ameaça, irmãos, a ameaça, quando você lê o texto, não é contra a Pérsia, a ameaça é contra o ego dele, de Amã. É porque o homem não se dobrou a ele, ele se enfureceu, e agora ele vai chegar ao rei e vai pegar um assunto pequeno, eu costumo dizer, transformar, fazer tempestade num copo d'água. Aquilo que é pequeno, ele se transforma em grande. Aí ele vai dizer: existe um povo, ó rei, que eles são grandes, são numerosos dentro da Pérsia. O povo conhecido como povo hebreu. E esse povo tem um ensinamento, uma cultura de não se dobrar a nada, de não se render a nada. Eles não se dobram a nenhum Deus, a não ser o Deus deles, que é conhecido como Jeová, o Deus de Israel. Eles não se dobram diante de nada. E esse povo, ó rei Assuero, surge aqui um grande problema. Esse povo, que são milhões, que são muitas pessoas, um dia eles podem se levantar contra o seu trono, rei. Eles podem se levantar contra a Pérsia, podem nos subjugar. Nós precisamos tomar uma atitude para que esse povo seja parado, seja barrado. O rei é um homem que age de cabeça quente, irmão. O rei vai ficar precipitado e vai olhar e vai dizer: esse povo tem mesmo poder de nos destruir, de nos subjugar? Amã vai dizer: tem. Nós precisamos tomar uma atitude. Olha aqui, eu já tenho uma estratégia. Eu preciso só que o senhor me dê um edito, um decreto, coloque o seu anel e autentique aquilo que eu quero fazer. Aí ele vai fazer o edito e escrever: no dia tal, mês tal, os judeus serão eliminados totalmente da terra da Pérsia. O rei, de cabeça quente, agindo erroneamente, vai dar a liberdade para Amã, um maligno de coração, agir. E a Bíblia vai dizer que o rei pega o anel e vai entregar na mão de Amã. E quando ele entrega o anel na mão de Amã, ele está dizendo: faça o que tiver que ser feito. E Amã agora está com a faca e com queijo na mão, irmão. E aí ele cria o edito e determina o dia, a data: os judeus serão eliminados na terra. E com a sua malignidade, ele tem a intenção de eliminar o povo que um dia Deus disse a Abraão: eu farei de vocês uma grande nação na terra, abençoarei as vossas vidas, aqueles que te abençoarem serão abençoados, porém aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Deus já está cuidando dessa situação. Ô glória, levante a mão, porque Deus está cuidando de uma situação para você hoje. Deus já está agindo. Você não está nem esperando, mas Deus já está criando situações para te dar um livramento nessa tarde. Ei, glória! Deus já está criando situações para abençoar a tua vida de maneira que você menos imagina. Oh glória! Eu profetizo que haverá uma grande bênção dentro da tua família daqui até o findar desse ano. Jesus, o Deus da igreja, opera um milagre, o nome dele será glorificado na tua vida. Deus me diz para profetizar sobre a tua história: o choro durou a noite inteira, mas de manhã eu estou liberando alegria na tua casa, na tua vida. Deus está cuidando nos mínimos detalhes. A Bíblia vai dizer que esse homem faz o edito, mas Assuero amou Esther. Quando ele ama Esther, ele toma Esther como a sua rainha. A judia, a hebreia, está agora do lado do rei da Pérsia. Um acontecimento que vai marcar entre esses dois momentos aqui, irmãos, é o livramento do rei Assuero. E isso aqui precisa ser relatado. A Bíblia diz que dois homens, por nome de Bigtan e Teres, armam para matar o rei da Pérsia. E quando eles tentam matar, a história vai dizer que esse homem, por nome de Mardoqueu, com uma visão diferenciada, ele vai se antecipar ao acontecimento. E diz a história: e Mardoqueu livra o rei Assuero da morte. Naquela hora, aquele evento vai ser registrado e arquivado, e Mardoqueu não recebe a sua recompensa. Diz a Bíblia que vai ficar arquivado aquilo que Mardoqueu fez, porque Deus tem um momento certo para usar algo para abençoar a tua vida, pastora Nerli.
Deus às vezes oculta de alguém hoje algo que você fez para Ele, algo que você fez para glorificar o nome dEle. Mas Deus está dizendo: existe um momento que eu vou expor a todos o que você fez, e o meu nome será glorificado através da tua vida. Não temas, Deus está preparando o momento certo para te honrar. A Bíblia vai dizer que agora vai acontecer um momento. A rainha já foi tomada, Esther é a nova rainha. Deus criou a situação. Esse homem, por nome de Assuero, deu livramento ao rei, por nome de Amã, deu livramento, por nome de Mardoqueu, deu livramento ao rei Assuero. É arquivado e ninguém mais se lembra. Passa 5 anos e um dia Deus vai dizer: é a hora certa, é o momento certo de eu me lembrar do meu servo. Tudo aquilo que você faz para o Deus da obra, para a obra do Deus poderoso, não é esquecido. Ele tem um momento certo para te galardoar, para te abençoar. Oh, glória, aleluia, Jesus, aleluia. Deus não te escolheu por acaso. Deus te escolheu porque você é uma promessa. Ei, aleluia. E Ele tem um momento certo para colocar uma grande bênção na palma das tuas mãos. Oh glória, oh glória. Recebe a palavra liberada sobre a tua vida essa tarde. É encerramento de campanha. Deus está construindo uma história linda na tua vida, e você vai adorar, você vai exaltar, você vai bendizer, e você vai glorificar a Deus dizendo: obrigado, Deus, porque eu confiei em ti. Obrigado, Deus, porque eu tive confiança e o Senhor me entregou a grande vitória. E glória, aleluia, Jesus, aleluia. E eu encerro agora. Um dia, diz a Bíblia, Assuero, que é o rei, está tentando dormir, mas ele não consegue dormir. Naquela noite de insônia, ele vai chamar um dos seus servos para ler um livro para ele, para ver se ele consegue pegar no sono. O Espírito Santo de Deus já está trabalhando, e quando aquele servo vai ser direcionado para pegar o livro, ele vai pegar o livro das crônicas da Pérsia, aonde está registrado: dia tal, mês tal, Mardoqueu deu livramento ao rei Assuero e não foi recompensado. Naquela hora o rei vai olhar e vai dizer: está escrito dessa maneira, esse homem não foi recompensado. Não, rei, esse homem te livrou da morte, da mão de Bigtã e Teres, e não foi recompensado. Aí o rei diz: chegou a hora de recompensar esse homem. Chegou a hora de dar a recompensa para ele. Passam-se os dias, passam-se os anos, mas o que Deus tem para você não vai deixar de chegar na tua mão. Oh glória, acredite, confie, porque o Deus que peleja por você não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando Ele fala, está falado. Quando Ele determina, está determinado na terra. A Bíblia diz que agora o rei vai mandar chamar Amã. Aí o rei vai conversar com Amã e vai dizer: Amã, eu queria pedir para você aqui, você é o meu primeiro-ministro, me dê alguns conselhos do que eu devo fazer com um homem que livrou o rei da morte. O que você pensa que deveria ser feito para honrar esse homem? A história vai dizer que Amã era tão orgulhoso que ele pensou que era ele que ia ser honrado naquela hora. Ele falou: é eu que o rei vai honrar, sou eu que sou a estrela que brilha nesse lugar. Aí a Bíblia vai dizer que Amã agora vai dar as seguintes palavras para o rei: rei, se eu sou o senhor e eu desejo honrar alguém, sabe o que eu faria? Eu colocaria nesse homem as vestes reais. Segundo, pegaria o anel da realeza e colocaria no dedo dele. Pegaria o melhor cavalo que existe dentro do reino, montaria ele, colocaria um servo, e o servo ia caminhando e dizendo: aqui está o homem que o rei deseja honrar. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, que Deus muda a história, porque os últimos serão primeiros, os humilhados serão aqueles que serão exaltados. Oh glória, aleluia.
A Bíblia diz que Deus muda a situação. Aí o rei Assuero olha para Amã e diz: Amã, tudo que você falou, pega na mão de Mardoqueu e faz com ele hoje, porque aquele que era humilhado agora está sendo exaltado. Oh glória! Pegar na mão de Mardoqueu, levar ele para a cidade e começar a anunciar a todo o povo, dizendo: este é o homem que o rei se agrada, esse é o homem que o rei deseja honrar. Oh aleluia! Existe uma dupla honra vinda sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus vai levantar pessoas que desejaram o teu mal para honrar a tua vida, porque Ele é Deus na tua história. Ele é Deus. É lindo, pastor Paulo, quando Deus usa situações, pastor Pedro, quando Deus faz as coisas acontecerem de maneira que o pequeno é exaltado e aquele que é orgulhoso é abatido na terra. Porque Deus abate o soberbo, porém dá graça ao que se humilha. Aleluia, Jesus, aleluia. E eu parto para o encerramento agora. A Bíblia diz, e o último momento que eu quero destacar aqui, Deus faz com que Amã honre a Mardoqueu. A história vai dizer que Amã tinha tanto ódio de Mardoqueu que ele construiu uma estaca gigante de cerca de 30 metros de altura, aonde na ponta daquela madeira era colocada uma forca para matar enforcado. Ele construiu porque ele disse: aqui eu vou matar aquele hebreu por nome de Mardoqueu. Olha o que Deus está criando no meio da história, irmão. Deus é quem faz e escreve a nossa história. Adore a Deus, porque é Ele quem escreve a tua história. A sua história não é escrita pelo invejoso, pelo macumbeiro, pelo pai de santo, pelo o homem malicioso. A sua história é escrita pelo Deus Criador dos céus e da terra, aquele que é poderoso para mudar toda e qualquer situação. É Ele que está escrevendo a tua história aqui hoje. Recebe uma graça que vem do alto sobre a tua vida. Recebe um renovo que vem do alto sobre a tua vida. Deus te renova, Deus te levanta, Deus te restaura e Deus te coloca de pé. Você não para na peleja hoje, você não para na batalha hoje. Deus te dá vigor, Deus te dá graça, Deus te levanta, Deus tira a tristeza e coloca a alegria agora. Em nome de Jesus, receba o que Deus te dá nessa hora. Receba dele, ele derrama graça, ele derrama renovo, ele derrama virtude e ele derrama a glória dele para te colocar de pé. Ei, 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 de pé, de pé. Aleluia. A Bíblia diz que no último momento da história, Esther precisa fazer algo para livrar o seu povo da morte. Irmãos, olha isso. Esther precisa fazer alguma coisa para livrar os seus 14 milhões de irmãos de ser executados, mortos no dia que estava previsto para morrer. A Bíblia diz que a Esther, agora que foi apresentada com óleos aromáticos, com todos os perfumes na presença do rei, ela vai se despir de toda a sua beleza, de tudo aquilo que ela se apresentava como rainha. E a Bíblia vai dizer: Esther decretou um jejum e oração em toda a terra, sobre todos os hebreus. Esther agora vai jejuar e vai orar para Deus mover os céus e a terra em prol do seu povo. Quantos ainda acreditam no jejum e na oração? Quantos ainda acreditam que o jejum e a oração move qualquer situação? Às vezes a beleza de alguém não move, as palavras didáticas de alguém não move, às vezes a sabedoria profunda de alguém não move, a teologia profunda de alguém não, o doutorado não move. Mas a Bíblia diz que o jejum e a oração movem o coração de Deus.
Os imãs deval akari evelix soraya nandara ao alex salval anante olocolovaria evelik teri avadari andará uricandera balaba surikewa estiknivol anandarabia ererai andora candarai andar. O poder de Deus se move na vida de quem jejuma e ora. Ei! A Bíblia diz que ela agora decreta um jejum e oração. Mardoqueu coloca pano de saco na cabeça, cinzas na cabeça se misturam com lágrimas, e ele está humilhando na presença de Deus. Esther agora pede um encontro. Eu preciso me encontrar com o rei e preciso suplicar ao rei que não mate o meu povo. Ela marca um primeiro encontro e ela diz: ó rei, tenha misericórdia. Aí ela se revela. Até aqui ela não tinha se revelado judia, tanto que aquele rei pensava que ela era uma mulher persa. Aí ela diz: rei, eu sou judia e o meu povo está condenado à morte, porque Amã fez um decreto para matar todo judeu, meus irmãos, dentro da terra. Não deixe isso acontecer, porque a mulher que você ama vai morrer e os meus irmãos vão morrer. A Bíblia diz que ela marca um segundo banquete e chama o rei para interceder. E quando ela chama o rei no segundo banquete, Deus já tem tudo preparado. Ela vai chamar Amã também junto no segundo banquete. Amã, aquele maligno, vai se apresentar na presença do rei. Aí ela vai dizer: irmãos, eu quero partir agora. Vamos encerrar mesmo. Agora daqui 5 minutos vai, pastor. Olha, porque eu não posso deixar a mensagem completa no seu coração. A Bíblia vai dizer que no segundo banquete que ela chega diante do rei, ela manda Amã comparecer. Quando Amã aparece com ela, ela vai dizer toda a verdade, dizendo: esse homem, o seu ministro, por nome de Amã, ele fez o edito para matar a mim, a mulher a quem tu amas, matar Mardoqueu, aquele a quem o rei deseja honrar, que livrou da morte, e matar todo judeu dentro da terra. Ó rei, não permita que isso venha acontecer. O rei fica de cabeça quente. Olha o que Deus está permitindo acontecer. E quando ele esquenta a cabeça, ele sai. A Bíblia vai dizer a história. Para fora, no jardim, no pátio, no jardim, está Esther lá, e está Amã lá dentro, e o rei está aqui de fora, pensando o que ele poderia fazer. Quando ele sai para fora, a história vai dizer que esse homem, por nome de Amã, se ajoelha aos pés de Esther, pedindo: Esther, tenha misericórdia, não me deixe morrer, Esther. Quando ele se ajoelha, o rei observa aquela cena, e aí o rei coloca na cabeça: esse maligno desse Amã quer matar minha esposa, quer matar o homem que eu agrado, e ainda está tentando molestar a mulher que eu amo. Ele é digno de morte. Naquela hora, a história da peça diz que qualquer um que tentasse molestar o marido de um rei, a esposa de um rei, não sobreviveria, deveria ser assassinado, executado na mesma hora. A história diz que ele manda executar Amã. Olha o que Deus está fazendo. A forca que era feita para matar Mardoqueu, o hebreu, Deus vai permitir que Amã, o maligno, o orgulhoso, o que queria destruir a nação de Deus, seja morto nela. Porque o mal que fizeram contra você é o bem que vão proporcionar na tua vida. Levante a mão e receba a palavra. O mal que fizeram contra a tua vida, contra a tua história, o mal que foi tramado contra a tua existência, Deus nessa tarde transforma em bem e em vitória na tua vida. Deus naquela hora está dando livramento para a nação dos judeus. A Bíblia vai dizer que naquela hora ela clama e diz: Assuero, faça alguma coisa. A lei era a seguinte: não podia ser quebrado nenhum decreto feito pelos persas. Quebrado nunca, era lei. Só poderia ser feito um novo decreto para mudar aquilo que estava declarado no primeiro decreto. Aí a história diz que o rei permite um segundo decreto dizendo: os hebreus que moram dentro da Pérsia terão o direito de se defender no dia que os seus inimigos se levantarem para matar a eles. Eles não morrerão, mas terão direito de defesa. Oh glória!
Deus deu livramento a um povo por causa de uma mulher e de um homem de Deus. Deus vai usar a tua vida para ser um instrumento para transformar vidas. Deus vai usar as tuas mãos para ganhar almas dentro da tua casa, no meio da tua família. Eu profetizo, Deus vai usar você para ser bênção. Aonde muitos declararam que você é maldição, você será bênção, e o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Fica de pé comigo adorando, fica de pé exaltando, aleluia. Deus está fazendo algo para honrar a tua fé nessa tarde. E eu encerro aqui dizendo: essa menina, essa jovem por nome de Esté, mudou o rumo da história do mundo. Se 14 milhões de hebreus fossem mortos ali naquele dia, não existiria descendência de Jesus Cristo, não existiria o Calvário, não existiria Jesus ressuscitado e dando a sua vida por amor a nós, não existiria a igreja de Vila Nova aqui nessa tarde, no clamor do meio-dia, porque Deus cria a situação para mudar a história de um povo e de uma nação. Levante a mão e adore, levante a mão e exalte, levante a mão e glorifica, porque Deus me diz que enquanto você adora, doenças são curadas agora. Doença no sangue, na carne, nos ossos, nos órgãos, no coração, no fígado, nos pulmões, são curadas agora. Seja curada, seja curado em nome de Jesus. Seja curada, seja curado em nome de Jesus. Deus te toca, Deus te restaura, Deus te renova e Deus te dá uma vitória nessa tarde. Oh glória, oh glória, oh glória. Volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar, ressuscitar. Adore ao Senhor. Ó terra que está, levante a sua voz e adore. Ó vale de ossos secos, exalte ao Senhor. Volte a respirar. Eu posso ouvir, posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar. Aleluia. Isso é profético na sua vida, isso é profético na sua casa. Toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar. Deus está visitando a tua casa neste momento. Deus está trazendo à memória tudo aquilo que você fez no reino, aquilo que você fez na obra dele. Esta tarde Deus está se levantando em teu favor, em tua casa. Haverá mudança no teu casamento, haverá mudança na empresa onde você trabalha. Deus esta tarde entra com a sua intervenção divina. Deus está abrindo porta, Deus está quebrando muralha, Deus está repreendendo a enfermidade, Deus está repreendendo e anulando obra de magia negra. Está caindo por terra. Alguém foi no cemitério e dentro de um terreiro de Umbanda determinou: ele não vai vencer, ele não vai dar bem com mulher nenhuma.
Alguém entrou dentro de um terreiro de Umbanda e determinou: ela não vai ser feliz. Mas hoje Deus está repreendendo. Hoje Deus está anulando. Hoje Deus está quebrando a maldição. Assim Deus manda eu te dizer: esta tarde não tem ferramenta preparada contra teu casamento, contra tua casa, que vai prosperar. Porque hoje Deus anula a sentença do diabo. Receba em nome de Jesus de Nazaré. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba a cura. Receba a vida. Receba em nome de Jesus. Vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta. Cante, ó vale de ó, volte, inspirar. Eu oro pela tua casa. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus traga renovo. Deus traga cura. Deus traga mudança. Deus traga restauração. Deus faça. Deus faça. Deus faça. Deus faça. Deus faz. Deus faz. Deus faz. Ó vale de ó, volte a respirar. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Esta semana será uma semana de resposta sobre a tua vida. Irmã, não ignore os sinais que Deus está te dando. Não ignore. Irmão, não ignore os sinais que Deus está te dando. Esteja atento ao que Deus está fazendo. Algumas pessoas Deus está preservando de uma perda maior. Outras pessoas que já perderam, Deus está dizendo para você: acorda, desperta. Aquilo que Amã preparou contra você não vai prosperar, não vai prevalecer, porque é um Deus no céu que não dorme e que vela pela tua vida e que vela pela tua casa. Levante a mão. O amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Logo mais tem oração às 19h30 e às 22 horas vigília segunda de primeira. Não falte. Deus te abençoe.